Boa noite, hoje é dia 23 de novembro e nós vamos começar então a aula de contabilidade avançada. E eu queria só lembrar vocês então que semana que vem, dia 30 até o dia 3 de dezembro, então 30 de novembro até 3 de dezembro, é a semana de provas das disciplinas presenciais. Então, o que vocês têm que lembrar? Segunda-feira, dia 30, vai estar disponível a prova de contabilidade avançada. São 13 questões de múltipla escolha e essa prova vale 4.000 pontos, ok? Então, assim, não deixem de fazer a prova, façam, né? A prova vai estar liberada do dia 30 até o dia 13. Então, assim, precisa fazer no dia 30? Não, não precisa. Vocês podem fazer em qualquer dia da semana, desde que seja até o dia 3. Não pode esquecer disso. Então, na meia-noite 1 do dia 30, né, do domingo para a segunda, ela já estará liberada, como nós fizemos no primeiro bimestre, vocês estão lembrados, né? Eu também gostaria de estar aproveitando hoje e fazendo a correção daqueles exercícios. Estão visualizando aí na tela? Agora sim. Perfeito. Então, nós tínhamos deixado os exercícios para vocês fazerem, até pedir para vocês enviarem para mim as questões, né, para a gente poder estar pontuando como trabalho. Mas vamos lá. Nós temos aí essa última matéria que falou sobre a questão de reestruturação das empresas, né, reestruturação societária. Então nós temos a transformação, cisão, fusão e incorporação. Perfeito? E nesse quadro aqui, nós temos o número 1. O número 1 está mostrando para nós assim, olha, nós temos a empresa A e temos a empresa B. As duas foram desfeitas e formou-se a empresa C. Que tipo de operação é essa? Professor, eu tenho como fusão. Fusão, exatamente. Então, a empresa A e a B deixaram de existir, né? Foi uma Por nova quê? empresa. Isso, exatamente. Elas se fisionaram, que falam, né? Fundiram, né? Fisionaram e formou, então, a empresa C. Então, é uma fusão. No quadrinho 2, nós temos a empresa C, que aí tem a setinha mostrando, olha, empresa A e empresa B. E aí, que operação é essa? Na verdade, ela foi desmembrada em duas Isso, empresas, né? isso. Você me pegou agora, hein? Ana, responde aí. Eu chutaria fusão. Não, fusão foi a primeira, Ana. Não. Ai, professor. É a segunda. Pera. Tem fusão, transformação. Incorporação e cisão. A incorporação não é, não. Não. Fusão também não é porque é a número 1. Né, sim. Então sobra transformação, só que não é. Então só cisão. Cisão. Então precisa lembrar, quando há o desmembramento de uma empresa formando novas empresas, nós estamos falando de cisão. Se for uma cisão total, a empresa C deixa de existir. Tá? Então você fala assim, olha, foi feita a cisão total da empresa. Então a empresa que foi cindida, ela deixa de existir. Agora, se for uma cisão parcial, então a empresa C continua existindo, menorzinha, e formou a empresa A e B. Mas é cisão do mesmo jeito. Tá? Perfeito? Perfeito. Sim. Número 3. Tá lá. Empresa A, tipo A. Empresa B, tipo B. Que tipo de operação é essa? Não pode ser fusão e não pode ser cisão. Já foi. Responde aí, Moisés. Pegando o pé do Moisés.
Ele não quer nem falar. Boa noite, professor. Boa noite. Eu não tô podendo, não. Eu tô dirigindo, voltando para casa ainda. Pode acontecer um acidente aqui no trânsito. Só por É melhor não Deus, hein? responder essa. É melhor não Chaveco. responder essa. Que Pior que é conversa pra verdade. dormir. Pior que é verdade mesmo. Eu não consegui nem Tudo ler o bem. slide. Tudo bem. Então precisa lembrar, olha, ele está mostrando para nós, a empresa A continua sendo a empresa A, perfeito? Só que ela era de um tipo e passou para outro tipo. O que pode ser isso? Transformação? Transformação. Então, por exemplo, ela poderia ser uma limitada, passou a ser uma SA de capital fechado, ou ela podia ser uma SA de capital fechado, passou a ser uma SA de capital aberto, ou pode ser o contrário também, ela podia ser uma SA e foi transformada em limitada, depende do que precisa, né? O que é conveniente para a empresa, o que é mais adequado e assim por diante. Mas é uma transformação, ok? E aí nós temos mais um quadrinho, que é o número 4, né? Que fala para nós, olha, empresa A. Aí fala assim, empresa B mais A. O que é isso? Só sobrou um tipo agora. Ai, professor, peraí. Ó, o primeiro foi fusão, cisão, transformação. E Agora eu não lembro o nome. Não é incorporação? incorporação. Incorporação. Exatamente. A empresa B incorporou a empresa A. Certo? Então a empresa A deixa de existir. Incorporação. Tá? Então, só para a gente poder recapitular, ó. O primeiro item é a fusão. Então, duas empresas se juntaram, formou uma terceira e elas deixam de existir. Fusão. O quadro número 2 é uma cisão. Provavelmente uma cisão parcial, porque a empresa C ainda continua ali. Então, ela transferiu parte do seu patrimônio para o A e parte do patrimônio para o B. E ficou com um pouquinho do patrimônio. Então, é uma cisão parcial, porque a empresa continua existindo. Se ela transferisse todo o patrimônio, seria uma cisão total. Ok? O número 3 é uma transformação. E o número 4 é uma incorporação. Tá aqui, ó. Tá vendo? Fusão, cisão, transformação e incorporação. Tá aqui embaixo, ó. Perfeito? Perfeito. Ok. Aí nós temos os exercícios, né? Aqui não tem muito o que falar, eu vou só comentar os exercícios, que é o seguinte. O primeiro fala para nós assim: a reorganização societária consiste no processo pelo qual as pessoas jurídicas mudam de tipo societário, juntam-se ou dividem-se. Então, mudou de tipo societário, o que vai acontecer é uma transformação. Se ela se juntar, uma fusão ou uma incorporação, né? E quando ela se divide, uma cisão. Perfeito? Normalmente com o objetivo de dar à sociedade o perfil mais adequado à execução de seu objeto social ou de torná-la mais competitiva. Aí tem um outro adendo que a gente pode estar fazendo. Então, adequada execução do objeto social? Perfeito. Mais competitividade? Perfeito. E também, em alguns casos, a empresa faz essas mudanças, essa reorganização societária, para poder diminuir a sua tributação. Então, às vezes, ela viu que ela, como uma sociedade anônima de capital fechado, ela tem tributos muito elevados, né, porque ela é uma SA, só não é do mercado, só não tem ações negociadas em bolsa, mas a tributação dela é mais pesada. Então, ela resolve passar, fazendo uma transformação e se tornar uma limitada para ter uma tributação um pouco menor. Certo? Então, também tem a questão da tributação. Ô, professor. Aí, oi, pode falar. Perdoa atrapalhar. Eu mandei esse exercício para o senhor não recebeu, não? Recebi. Desse daí, né? É. É porque eu... Ah, tá. Eu fiquei preocupado agora. Falei, pronto, não mandei, será que ele...
Mas fica tranquilo que depois, no final da aula, eu faço um comentário com vocês, tá bom? Perfeito, então. Obrigado. Então, olha lá. Nesse contexto, a operação pelo qual a sociedade tipo para o outro, independente de dissolução e liquidação, é denominada transformação. Então, só mudou o tipo societário. A empresa continua existindo. Então, é uma transformação. Limitada para SA de capital fechado, SA de capital fechado para SA de capital aberto, ou SA de capital fechado para limitado e assim por diante. Tá? É exatamente isso. Segunda, nos casos em que uma empresa for emissora de debêntures que estejam em circulação, a operação de incorporação, fusão ou cisão deverá o quê? Então, já ser previamente aprovada pelos debenturistas em uma assembleia especial convocada especificamente para essa finalidade, certo? Então, vamos só relembrar. Quem pode emitir debêntures? As empresas que sejam sociedade anônima. Então, não pode emitir se não tiver ações. Perfeito? Então, uma empresa limitada não pode emitir debêntures. Ela tem que ser uma empresa SA, sociedade anônima. Então, o capital dela pode ser ou pode ser aberto. Não tem problema. Mas ela não pode ser uma limitada, ela tem que ser uma SA. Aí o que vai acontecer? Existem alguns tipos de debêntures que prevêem que o debenturista, que é aquela pessoa que investe na empresa, né? Porque a debênture, vamos pensar assim, é como se eu estivesse investindo na empresa. Só que eu não estou comprando ações, eu estou comprando debêntures, que é um outro título. Então, enquanto eu for debenturista, eu não posso participar de decisões, eu não tenho direito a voto e assim por diante. Agora, existe um tipo de debenture, já quando eu compro eu já sei disso, né? Que é a debenture conversível em ações. Nesse caso, o que acontece? A debenture, quando você vence o prazo dela, né, quando ela chegar no vencimento, eu tenho a opção de transformar o valor das minhas debêntures em ações da empresa, ou receber o valor que eu investi com juros e correção monetária. Tudo bem? Então, é essa a grande questão. Agora, por que tem que ser feita uma assembleia entre os debenturistas para que eles aprovem essa fusão, essa incorporação ou essa cisão? Nessa assembleia, a diretoria da empresa vai estar expondo aos debenturistas, né, o que vai acontecer. Então, olha, vai ser feita uma incorporação, vai ser feita uma fusão da empresa, ou uma cisão, alguma coisa assim, e ela vai explicar, olha, as debêntures que vocês possuem não serão prejudicadas. Porque precisa lembrar que, assim, o princípio da debenture é, se a empresa não puder honrar com compromisso, ou seja, chegou no vencimento, a empresa não pode pagar a debenture, né, para os debenturistas, ela pode estar entregando o valor da debenture em produtos. É uma garantia que existe para debêntures. É lógico que o investidor não vai querer produto da empresa, ele vai querer o dinheiro dele ou, se for o caso de debêntures conversíveis, converter para ações. Tá? Então, essa assembleia especial ela é feita para quê? Para explicar o que vai acontecer com a empresa, né? E também para garantir ao debenturista que ele não vai ser prejudicado. Então, normalmente, se houver alguém lá do grupo de debenturistas que não concorde com a incorporação, a fusão, a cisão, a diretoria vai propor, né, vai fazer uma proposta dizendo para ele, olha, então você tem a opção de resgatar a sua debêntures agora, mesmo que não tenha vencido, para não prejudicar o processo que a empresa está fazendo. Tá? Então, por isso que é feita uma assembleia especial só para explicar para os debenturistas o que vai acontecer. Então, vamos supor lá, tem um grupo de 100 debenturistas e um fala, olha, eu não concordo. Tá? Então, para não prejudicá-lo, a empresa resgata, ela compra de volta as debêntures, paga para ele
juros, correção monetária, tudo certinho, e aprova o processo de incorporação, fusão ou cisão sem nenhum outro problema. Tá bom? A número 3 fala para nós, olha, a cisão é a operação pelo qual a empresa cindida é aquela que vai passar o seu patrimônio para outras empresas, né? Então, é a operação que a empresa cindida transfere cotas, partes, né, do seu patrimônio a uma ou mais sociedades. Tá? Então, isso é cisão. Perfeito? Lembrando novamente que se for uma cisão parcial, a empresa cindida, aquela que está transferindo o patrimônio, continua existindo. Se for total, ela deixa de existir. Beleza? A número 4 fala para nós assim, olha, analise a seguinte sentença. Ocorre quando mais de um acionista exerce o controle em conjunto, normalmente com base em um acordo de acionistas. Agora indica a modalidade de controle que ela se refere, né? Então, é o controle compartilhado, né? Então, nós temos lá o majoritário, que é quando um único acionista ou um grupo pequeno de acionistas tem o controle da empresa. O compartilhado, que é quando um ou mais acionistas eles combinam entre si, olha, vamos então exercer o controle em conjunto. Então é compartilhado, né? É um acordo. O minoritário, que são aqueles que não têm controle, eles têm a parte menor do capital, então eles são a minoria, né? Não tem como eles controlarem. Pulverizado é quando as ações estão tão assim distribuídas entre os sócios que não tem como juntar para fazer um grupo, né? Então vamos pensar assim, tem 1000 ações e tem lá, sei lá, 500 acionistas, né? Então cada um tem 2 ações ou 3 ações. Então não tem como, né? Para você juntar uma quantidade suficiente para poder ter o controle da empresa é muito difícil. Então, por isso que fala pulverizado. E centralizado quando está na mão de poucas pessoas. Né? Então, a gente fala assim, olha, muitas vezes acontece isso com empresas familiares que acabam transformando a empresa em uma sociedade anônima. Então, vamos pegar um exemplo disso aí. A gente pega o Grupo Pão de Açúcar, né, que é a família Diniz, né, a família que é do fundador lá, o Abílio Diniz, ela tem ainda um grande número de ações, né, mas ela não é mais a controladora. Mas durante muito tempo, ela foi, essa família controlou o Grupo Pão de Açúcar. Por quê? Porque eles centralizavam, né, as ações da empresa entre os membros da família. Então, acabava ficando sempre as decisões em torno da família Diniz. Tá? Número 5 fala para nós. Considere as seguintes afirmativas. Né? A número 1. Aquisição do controle acontece quando se obtém uma influência decisiva sobre a sociedade. Então, como é que eu tenho controle? Se eu tiver poder de decisão. Então, está correto. A número 2. O controle pulverizado ocorre quando não é identificado um acionista ou um grupo de acionistas que exerce o controle. É aquilo que eu acabei de falar, né? Pulverizado não tem como, né? Porque as ações estão tão distribuídas que não dá para formar um grupinho de acionistas para ter controle sobre a empresa. É só a assembleia mesmo que acaba chegando a um consenso, uma decisão, quando tiver alguma coisa que é necessário a participação dos acionistas, né? Então, correto também. E o terceiro, a aquisição voluntária do controle de uma empresa ocorre quando há o interesse explícito de aquisição do controle. Então, quando alguém manifesta que quer ter o controle, certo? E vai gradativamente comprando as ações até conseguir ser o majoritário. Então, isso é uma aquisição voluntária de controle. Tudo bem? Então,
1, 2 e 3 estão corretos. A número 6, ele fala para nós assim, ó. Atualmente o mercado vive uma grande tendência para a formação de grandes grupos empresariais, que surge por meio das operações de fusão. Só um minutinho. Alguém está entrando. Boa noite, Beatriz. Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Imagina. Então, número 6 fala para nós. Atualmente o mercado vive uma grande tendência para a formação de grandes grupos empresariais, que surge por meio das operações de fusão, cisão e incorporação, realizadas entre as empresas. Então, conforme consta na Lei 6.404, fusão é a operação pela qual duas ou mais sociedades se unem para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Tá? Então, só chamar a atenção aqui, ó. A letra A poderia confundir, por quê? Ela fala assim, uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Então, precisa lembrar, isso não é fusão, isso é incorporação. Tá? A letra B fala para nós que uma companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esses fins ou já existentes. Isso é cisão. Tá? E aqui está falando para nós, olha, a letra E. Duas ou mais empresas criam uma associação, definitiva ou não, para explorar determinados negócios, sem perder a personalidade jurídica. Isso é uma joint venture, certo? Então, bastante cuidado para não fazer confusão. Então, quando eu junto duas ou mais empresas, a gente fala assim, olha, eu sempre dou exemplo, falo assim, quando fala construção do Rodoanel, um consórcio de empresas ganhou a licitação para construir. Eles fizeram uma joint venture, que é quando juntam-se empresas para poder estar fazendo uma obra muito grande, né, alguma coisa muito grandiosa, então a gente fala é uma associação ou uma joint venture, tá? O metrô tem muito disso, né? Junta 2, 3, 4 empresas, formam o que eles chamam de consórcio, né? Mas a palavra correta seria associação de empresas, tá? Ou joint venture, que é a palavra em inglês. E a número 7 que fala para nós. Com relação à Lei 6.404, assinale a opção correta. Então a letra A fala para nós assim, olha, a incorporação, fusão ou cisão são operadas entre sociedades do mesmo tipo e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. Por que não está correto? Não precisa ser do mesmo tipo. Então, assim, eu posso fazer a incorporação, eu sou uma empresa SA, eu posso incorporar uma empresa limitada? Posso, não tem problema nenhum, tá? Pode acontecer de uma empresa que seja uma grande sociedade anônima fazer a cisão do seu patrimônio, ou seja, passar parte do seu patrimônio para outras empresas e formar empresas limitadas? Pode, não tem problema, certo? E a mesma coisa fusão. Então, eu pego uma sociedade anônima e uma empresa limitada de grande porte e faço a fusão e crio uma nova empresa. Tá? Essa nova empresa pode ser uma SA ou pode ser uma limitada, não tem problema nenhum. Depende do objetivo dos sócios, né? Dos donos das empresas. Por isso que não está certo. Então, não precisa ser do mesmo tipo societário, tá? Se não fosse por isso aqui, estaria correto. A letra B fala, a cisão é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigação. Então precisa lembrar, isso aqui não é cisão, isso é incorporação. A letra C fala, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa.
Exatamente. Por quê? A legislação, a 6.404, ela fala, olha, se tiver mais de 20% do capital, tá, é considerado coligada. Mas, se a empresa tiver menos de 20%, mas tiver influência significativa, é considerado coligada também. Tá? E o que é uma influência significativa? A minha empresa tem influência significativa em outra empresa quando eu consigo nomear alguém para o conselho de administração, alguém para a diretoria, para o alto escalão, e essa pessoa tem poder de decisão na outra empresa. Então, mesmo que eu não tenha uma quantidade de ações para me tornar o acionista majoritário, mas eu tenho influência significativa. Então, muitas vezes aquilo que eu quero que seja feito acaba sendo feito. Então, isso é influência significativa. E aí, quando acontece isso, é considerado como coligada. A letra D fala: os administradores podem, em prejuízo da companhia, favorecer uma sociedade coligada, controladora ou controlada. Não, não podem. Tá? Então, pode ocorrer o favorecimento de uma coligada, controladora ou controlada? Pode. Só que não pode prejudicar a companhia. Certo? Então, sempre tem que preservar a companhia. E a letra E fala para nós: a companhia de capital fechado divulgará as informações adicionais sobre coligadas e controladas que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Na verdade, não é que forem exigidas, ela tem que divulgar de qualquer forma, mas sim, ela precisa divulgar para o público em geral? Não. Por quê? Se ela é uma companhia de capital fechada, ela tem que divulgar para os seus acionistas, que normalmente é um grupo menor, então não é negociado em bolsa. O grande público não precisa saber disso, só os acionistas. Mas ela é obrigada a divulgar todas as informações sobre todas as coligadas, sobre todas as controladas, para os seus acionistas, não para a Comissão de Valores Imobiliários. Por quê? Porque a CVM ela vai lidar com as sociedades anônimas de capital aberto, porque ela é a comissão que controla toda essa parte de bolsa, essas operações, né, que são feitas na bolsa. Então ela precisa controlar e exigir das informações adicionais das companhias de capital aberto, não de capital fechado. Beleza? Agora uma pergunta. Em relação a essa última matéria, tem alguma dúvida que vocês queiram que eu esclareça? Até voltando um pouquinho aqui, ó. Porque exatamente essa última matéria é isso que nós estamos falando até agora, né? Então, é reestruturação societária. Então, o que vai cair na prova para deixar mais claro para vocês, né? Vai cair a consolidação de forma teórica, não é de forma prática, né? Então, são perguntas sobre consolidação. Então, nós vamos estar falando um pouco, as perguntas vão falar, né, de o que é controladora, o que é coligada, o que é controlada, não é isso? Demonstrações em conjunto, demonstrações separadas. Vai falar o que mesmo, né? Ó, por exemplo, né? Quando fala aqui, ó, todas as sociedades por ações, mesmo as fechadas, agora estão obrigadas à publicação das demonstrações consolidadas, com raríssimas exceções quando tiverem investimentos em controladas. Até as limitadas, se divulgarem informações, terão de fazê-lo, né? Já que esse pronunciamento foi aprovado pelo Conselho, né, pelo Conselho Federal, que tem os profissionais contábeis brasileiros. Então, é uma observação bem interessante que pode até cair numa prova, né? Então, tem aqui, né, a parte de consolidação, a parte de divulgação da consolidação, e depois nós já vamos passando para reestruturação societária.
E aí aquela questão, né? O que é uma reestruturação societária? É todo o processo que envolve ou uma transformação, ou uma fusão, que pode ser total ou parcial, ou uma incorporação, ou uma cisão, que pode ser total ou parcial. Então aqui também vai ter um grande número de perguntas, né? Mas também está tudo bem detalhadinho, explicado aqui. Eu não sei se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar, tirar dúvidas. Está bem claro, professor. O senhor mandou essa matéria para nós, as apostilas, né? Sim. Está muito bem claro. E agora o senhor ainda deu uma esplainada, clareou mais. Beatriz, Ana Cláudia, Moisés. Tá tranquilo, professor. Tá bom. Ana Cláudia. Para mim também, professor. Eu entendi que todas as empresas SAs pode fazer esses tipos de incorporação, fusão, e tem as regras, né? Que é o que está na apostila. É só dar uma lidinha mesmo antes de fazer a prova. Então, ó, só lembra uma coisa, não é só as SAs, as limitadas também podem. As limitadas, né? E elas fazem a Isso. transformação para SA e aí podem também fazer uma Fusão, fusão. cisão, incorporação. Podem. Entendi. Tá bom? Beleza. Bom, o que eu queria estar comentando com vocês é isso aqui, ó. Vocês não se importam que eu mostre as notas de vocês, não, né? Não tem nenhuma nota ruim. Não. Não, professor. A minha pode mostrar. Beleza. Então, acho que vocês devem estar vendo aqui, né? Estão vendo? Sim. Então, ó. Vocês podem perceber que praticamente, ó, por exemplo, o Luiz Felipe já ultrapassou, né? A Ana Cláudia já ultrapassou, está com quase 7.000 pontos, né? O Moisés já ultrapassou 6.000, né? Quem não conseguiu ainda atingir os 6.000 está bem próximo, né? Está faltando pouquinha coisa. Então, o que nós temos que lembrar? O de mais importante, né? Nós temos que lembrar que a prova que vai ser realizada dia 30 ou durante a semana, né? Pode ser até o dia 3, ela vale 4.000 pontos. E aqui, na avaliação oficial, vocês têm que ter pelo menos 1.500 pontos para poder ser considerado aprovado, tá? Então é só você fazer a continha, olha. Dependendo da nota que você tiver aqui, verificar quanto falta, mas assim, tente tirar 4.000, não vai pensando só em tirar o mínimo do mínimo, né? Tenta responder tudo bonitinho, tirar nota ótimo, né? Uma nota excelente, e aí não tem mais problema nenhum, né? O que vai acontecer? O aluno que conseguir atingir a pontuação, então, pelo menos 1.500 pontos aqui e 6.000 pontos no total, ele está promovido e não precisará fazer exame. Tá bom? Então, terminou a semana, eu já divulgo as notas, tá tudo ok, beleza, vocês estão promovidos, que eu espero que seja isso que aconteça. Professor, Fala. a prova de proficiência entrou para sua matéria de contabilidade avançada? Ou não? Já vou te falar agora. Não, avançada não. Ela entrou, Práticas, né? se eu não me engano, é práticas 3. Quer ver? Não é práticas 3, então. Eu sei que entrou para uma das disciplinas. Deixa eu ver se é práticas 1. Não é o caso de vocês, né? Mas só para mim tirar a dúvida aqui. Eu sei que o professor Henrique disse para a matéria dele, que é contabilidade social e ambiental. É práticas 1, não é práticas 3, não. Então, ela não entrou nem para práticas 3 e nem para contabilidade avançada. Não entrou. Entendi. Bom. Tá? Eles escolhem sempre uma disciplina de cada semestre, né, para poder vincular com proficiência, tá?
eu até dar uma... aproveitar que eu já estou mexendo aqui, já vou dar uma olhada também, só para tirar da cisma. Só práticas 1. Então, não entrou para práticas 3, não entrou para contabilidade avançada, nem nada. Tá? Beleza, professor. Deixa eu aproveitar. Vocês também têm aula comigo de práticas 3, não é isso? Sim. Deixa eu dar uma olhada também em práticas 3. Deixa eu ver se é essa turma ou se é a outra. Não, não é essa. Aqui. Deixa eu só... Olha, essa é a nota de práticas 3. Tá? Tá aqui, ó. Vocês novamente, né, ó. Aqui. E os totais. Aqui tá até melhor, né, ó. O Edivaldo tá 5.900, mas já tá quase. A Esse aí não Monique, tem jeito, não. Reprova de vez. a Monique que ela parece que desistiu, né? O Paulo também está bem próximo dos 6.000, mas é a mesma coisa. Então, a prova vale 4.000 pontos, né? Vocês têm que ter pelo menos 1.500 pontos na avaliação oficial. Então, vocês podem ver que aqui, ó, tá faltando pouco, né? Mas é aquela questão. Práticas 3, é só vocês me apresentarem toda o que eu pedi, perfeito, não tem nada de preocupação, porque não tem prova. Então, essa matéria está bem tranquila, né? Depois, na aula de quinta-feira, não é isso? Aí eu já comento com vocês como é que nós vamos estar trabalhando e perfeito. Ô, professor, só uma coisa. Da última aula, a gente te mandou uns relatórios, né? Esses relatórios, eles fazem parte para concluir o segundo bimestre? Fazem, né? Exatamente, exatamente. Mas ainda para concluir, você vai pedir mais alguns relatórios que são dos lançamentos. Então, Ana, eu só vou verificar mais algumas coisinhas e aí vocês vão complementar comigo e acabou. Perfeito, tá bom. Tá? Deixa eu só aproveitar. Ó, estou aqui no nosso... Não sei se vocês estão visualizando. Deixa eu ver se está compartilhando. Vocês estão visualizando minha tela, não estão? Sim, professor. Então, não se esqueçam, então, por favor, antes que acabe o semestre, entrem, por favor, no AVA, tanto na disciplina de contabilidade avançada como na disciplina de práticas 3, e complemente aqui, ó. Tem gente que ainda não fez isso, ó. Tem bastante quadrinho em branco ainda, ó. Por favor, rapidinho vocês vão lá, vai passando todos os encontros para dar 100%, para completar. Ô, professor, eu vi aí que o meu tem algum aberto aí, mas está tudo pretinho lá. Eu não percebi, eu percebi que tinha um aberto aí, meu. Pera aí. Aí, fogo aí, ó. Estranho que na própria, no AVA, tá tudo preenchido. Minhas aulas gravadas. Quando você entra no AVA, você tem que dar uma olhadinha lá no Minhas Aulas Gravadas. Ele fica na parte de cima. Perfeito. Tá? Então, assim, você fazendo isso aí, não vai ter problema nenhum. Ó. O Edivaldo, tá tudo ok, ó. Só faltou Minhas Aulas Gravadas. Não falta mais nada, tá vendo? Todos os outros itens estão ok. Tá, vou checar lá. Então, assim, é bem tranquilo. Só vai lá, vai nas duas disciplinas, rapidamente vocês já deixam tudo isso em ordem. Tá? E aí não vai ter problema para falar, ficou faltando uma coisinha aqui, ali. Beleza? Sim. Principalmente em práticas 3, que como é uma disciplina que a gente fala que é disciplina prática, para não ter ninguém enchendo o saco para falar, olha, faltou isso, faltou aquilo, o professor não viu que o aluno não completou tal item e tal. Então, vai lá, todos os encontros, pré-aula, aula, pós-aula, 100%. Não esquece de dar uma olhadinha em minhas aulas gravadas que fica na parte de cima, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu entro no... Rapidinho aqui, só para mostrar para vocês. Professor, você tem a data de quando o AVA fecha? Eu acho que ele fecha essa semana, hein? Ah, tá bom. Obrigada.
Por isso que não pode demorar muito para fazer isso. Tá bom. Ó, eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então, que nem eu falei, ó, você vai aqui, encontro 1, então você vai passar pré-aula, aula, pós-aula, beleza. Agora, depois que você fizer isso em todos os encontros, não esquece de clicar aqui, ó, minhas aulas gravadas, tá vendo aqui em cima? Porque daí você completa o 100%, tá? Moisés caiu e voltou. Então, não esqueçam de clicar aqui em cima, ó, minhas aulas gravadas. Não sei se o meu AVA é igualzinho de vocês, deve ter alguma diferença, mas é aqui, ó, o que fica faltando. Tá vendo? Clicou, né? Se não quiser abrir, se quiser abrir, pode abrir aqui assim só para complementar e depois vai passando todos os encontros, todas as unidades, né? Pré-aula, aula e pós-aula. Porque aí você consegue ter o 100%, né? E outro detalhe importante também para avisar vocês é aqui, ó. A prova vai estar na aula 14, tá? Encontro 14. É o último encontro do AVA, onde vai estar disponível o link da prova. Que é só lembrar também assim, eu vou colocar esse link provavelmente antes desse final de semana, ou se eu não conseguir, eu coloco até sábado, alguma coisa assim. Mas quando vocês clicarem, precisa lembrar, ele não vai abrir. Ele só vai abrir a partir da segunda-feira, 0 hora e 1 minuto, né? De segunda-feira, vocês fazerem. Então não se preocupa se vocês virem o link aqui no Encontro 14 e não conseguir acessar ele antes da data, porque ele só vai estar disponível a partir do momento que tiver liberado. Perfeito? Sim. Então, todo mundo entendeu isso, né? Encontro 14 na aula do encontro 14 no AVA, vai estar disponível o link de prova, que só vai estar aberto a partir da 00:01 de segunda-feira. Isso vale para qualquer disciplina, né? Das minhas principalmente, né? Que vocês vão ter que fazer. Apesar que vocês só têm prova da disciplina de contabilidade avançada. Práticas 3, na aula de quinta-feira, a gente já combina tudo. Vocês me mandam o que tiver faltando e a gente encerra. Então não tem que se preocupar com prova na semana de provas. Tá bom? Tá bom, professor. Vocês querem Tá bom, tirar mais professor. alguma dúvida, perguntar mais alguma coisa para mim? Professor, vai cair questões também sobre a Joint Venture? Joint Venture não, porque se eu não me engano, ela é outro bimestre, não é isso? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Peraí, deixa eu diminuir. Rapidinho já respondo isso para vocês. Então, porque olha, a parte de o que vai cair é ajustes de avaliação patrimonial, que é a unidade 3, e a unidade 4, que é reestruturação societária, né? A parte de joint venture, ela tá na unidade 2. Então isso já foi o primeiro bimestre, que a gente dividiu unidade 1 e 2 primeiro bimestre, 3 e 4 segundo bimestre. Então, na realidade, só vai cair a unidade 3. Deixa eu voltar nela aqui. Aqui. Vocês estão visualizando a tela?
Sim. Então, é a unidade 3 em diante. Então, ajustes de avaliação patrimonial, que vai falar dessa questão de o que é isso, né? Que nós já até falamos, olha, quando você tem a questão do o que é um valor justo, o que é quando você usa o método de equivalência patrimonial, quando você usa o método do custo histórico e assim por diante. Então, é isso que vai estar caindo, tudo teórico, não tem parte prática, né? E depois a parte de reestruturação societária, que é essa última aula que eu falei com vocês, tá? Então, dentro dessa parte da unidade 3 aqui, que é essa parte que fala do ajuste de avaliação patrimonial, nós temos essa outra partezinha aqui, que é a consolidação, né? Que fala da parte de controladora, controlada, coligada, grupo econômico e tal, né? Então, é isso aí. E depois a reestruturação societária. Perfeito? Sim. Então é isso, unidade 3 e unidade 4. Beleza? Beleza, então a partir de segunda-feira, meia-noite, a prova vai estar disponível. Exato. E você pode fazer de segunda até quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Qualquer dia da semana, né? Por exemplo, você fala assim, na segunda eu não quis fazer porque eu sei que quinta-feira eu não vou ter prova. Aí você deixou para fazer na quinta. Não tem problema. Você só não pode estourar o tempo, que é até as 23 horas e 59 minutos. Tudo bem. Tá bom? Fechado. Uhum. Ok, então, gente. Era isso, né? Era corrigir os exercícios, fazer uma recapitulação de tudo e orientar vocês para a prova da semana que vem. Bom, a apostila está bem discriminadinha, é só dar uma lida e fazer a prova. Perfeito, então. Tá bom? E eu espero que todo mundo tire, assim, 4.000 pontos cravadão e fica todo mundo promovido e tranquilo. Perfeito? Perfeito, professor. Obrigado. Ok. Só não vou prometer, tá bom? Não, eu tô falando assim, é o meu desejo. Agora, se você conseguir tirar uma nota, pelo menos que você consiga, tira 2.000, então, para você ter um extrinha aí nas notas, né? Já tá bom. Metade da prova. Professor, Oi. 4.000 pontos são 4.000 pontos vale a prova. só vazar o gabarito da prova aí pra gente informalmente. Não pode, olha. Isso aí também, isso é um crime que você está praticando, que essa aula tá gravada, viu? Você não pode nem falar isso. Não, é Moisés, você vai ser cancelado. Professor, edita aí essa parte. Não, mas é só se preparar que a prova vai estar bem tranquila e vocês vão sair bem. Professor, semestre que vem você ainda dá aula pra gente, né? Eu espero que sim, né? Ai, tomara. Tá bom? O Daniel tá perseguindo a gente desde o segundo, eu acho. Segundo ou terceiro. Acho que foi terceira, né? Não, acho que vocês é segundo, é verdade, é verdade. Acho que foi desde o segundo perseguindo a gente. Deus. Acho que foi contabilidade comercial no segundo semestre. Foi isso mesmo. É isso mesmo. Mas, além de, assim, tirando a brincadeira, você é um ótimo professor. Não tenho o que reclamar de você. Inclusive, eu quero um pontinho a mais, porque eu sempre avaliei bem no avaliar, viu? Tava demorando. Obrigado, Tava demorando, obrigado. né? Essa bajulação toda é para ganhar ponto. Tudo questão de interesse. Tá vendo que Verdade. coisa? Ô, Olha, Edivaldo, Ana. você não pode a falar gente- isso, que isso aí tá sendo gravado. Eu já avisei que tá gravando a aula, hein? Pois é. O professor, O que vale mesmo é que o professor é uma pessoa capacitada, um excelente profissional e acabou. O que ele dá é justamente o que a gente precisa aprender. Não vamos Exatamente. mais, senão já viu. Isso é verdade. Mas se ele quiser dar um pontinho de bônus, problema. Tá bom. Tira 4.000 na prova, que já é um bônus. Seria um super bônus, né? Com certeza. Professor, obrigado e boa noite para o senhor. Viu? Bom descanso. Obrigada, Boa noite pra professor. você Boa também, noite. Boa semana. Igualmente. Tchau. Boa Tchau, noite, tchau. professor. Tchau, tchau. Boa Até noite. quinta. Tchau, tchau. Até quinta. falou, professor, boa noite. Boa noite, Moisés. Um abraço, tchau. Abraço.